Converso com o professor Dr. João Batista Freire. Não posso, entrando no último bloco, não tratar de um tema que a mim aflige muito e eu quero saber até que ponto aflige também o João Batista. Não posso deixar de lembrar lá do Labjor, na Unicamp, dos debates, né? De que participamos em priscas eras, já com o Brasil, felizmente, redemocratizado, né? E quando pensávamos novos rumos, né, para a nossa educação e para a nossa educação física. Em que medida te frustra, João Batista? Em que medida te decepciona, né, que tenhamos tido 8 anos do professor, do sociólogo Fernando Henrique Cardoso, a quem, né, admiramos, e depois mais 8 anos deste brasileiro que veio das classes mais populares né, do presidente Lula, e que a gente não conseguiu nesse tempo todo. Já são 16 anos e temos mais 4 aí pela frente, ao que tudo indica, no mesmo diapasão, em que aquele tipo de discussão, aquele tipo de inquietação não se faz presente num ministério como o do esporte. Então, o Ministério do Esporte, eu acho que assim não se dá, o esporte, eu acho que ele tem a importância que os dirigentes dão a ele, quase nenhuma. E parece que o conceito que resta do esporte nos meios acadêmicos, nos governos, parece que é esse conceito que é produzido pelos dirigentes desportivos, né? Que com raras exceções são pessoas que maltratam terrivelmente o esporte. Mas os ministérios do esporte até são fáceis de analisar, são uma grande decepção. Uma grande decepção, uma coisa impressionante. Como que os ministérios do esporte, os ministros do esporte podem tratar tão mal o esporte brasileiro? Como é que eles não conseguem enxergar o lado educativo do esporte, né? E a gente teve a oportunidade, tanto nos governos Fernando Henrique como nos 2 governos Lula, de tocarmos a vida em frente, né? Nós não somos mais impedidos de fazer coisas boas, de ter boas iniciativas. Você bem sabe que as caravanas do esporte, originalmente, estão num documento produzido, né, por nós, entregue ao presidente Lula, assim que ele se elege, a pedido dele, né? E recebem verbas hoje. Isso, exatamente, tudo, exatamente, né? Ainda bem, mas né? Por que os programas educacionais hoje não são prioridade no Ministério do Esporte, não é isso? Com esse potencial imenso de realizações que o esporte tem. E isso é frustrante, claro, né? Porque eu gostaria de ter visto no Ministério do Esporte, eu assim, não tenho nem competência para julgar a figura do ministro A ou do ministro B. Né? Eu só queria que eles tivessem sido mais realizadores. Mas eu gostaria de ver no Ministério do Esporte alguém mais afim com o esporte educacional. Pois é, mas aí é que está, João Batista. A gente sabe que, por exemplo, dentro do Partido dos Trabalhadores, né, militantes do PT, existe gente da melhor qualidade pensando o esporte dessa maneira. Essa gente foi alijada em 2 e agora num 3º governo do PT. Não é dramático que isso se dê? O PT para o esporte, ele foi péssimo. Sempre foi péssimo. Eu não conheço nenhum programa razoável. Quer dizer, eu imagino que as opções eram muitas para o Ministério do Esporte, sempre foram muitas, né? E elas sempre foram as piores. Eu imagino que alguém como o ministro Orlando Silva, até conhecer o que é esporte, levou um bom tempo. E depois até fazer suas opções, o que fazer, levou... Por exemplo, esteve no Ministério do Esporte uma pessoa que eu gosto muito, o professor Lino. Sem dúvida. Entrevistado aqui. Evidentemente. Que condições ele teve de fazer um bom trabalho? Nada. Nenhuma. Nada. Nenhuma. Mas é aí que eu lhe pergunto, professor Lino Castellani, não era uma opção óbvia para o PT, dentro do seu quadro de militantes com M maiúsculo,
para ser o ministro do esporte? Então, eu acho que o Lino não devia ter sido secretário, devia ter sido ministro. Claro. É o óbvio. Claro. Né? E parece que posto ali para ser secretário, para ser alijado, para ser sabotado, para fazer o que acabou fazendo, por ser a pessoa digna que é. Eu acho que não é papel do ministro do esporte. Primeiro, o governo é uma entidade que tem que garantir normas que façam o país progredir, que façam as pessoas conviver. Eles têm que regrar o país, tem que ter boas políticas. Então, o Ministério do Esporte tem que ter boas políticas esportivas, não grandes realizações esportivas. Nós temos aí pela frente Copa do Mundo e Olimpíadas. Ora, não seria papel de um ministro garantir que tenhamos um bom legado, tanto da Copa do Mundo quanto das Olimpíadas? Como dos Jogos Pan-Americanos? Por exemplo, não é uma grande oportunidade de combater a prostituição infantil durante esses eventos? Sem dúvida nenhuma. Não é uma grande oportunidade de compromissar os países participantes com campanhas contra a exploração do trabalho infantil, prostituição, etc, etc. Sem dúvida. Ou seja, a Inglaterra vai participar da Copa do Mundo, ela tem que assumir um compromisso com a Unicef. Ela tem que assumir um compromisso com programas educacionais. Então ela vai ter que... Nós vamos fazer um programa, o Ministério do Esporte vai fazer um programa daqui até a Copa do Mundo, educacional, que vai resultar durante a Copa com vários acontecimentos que garantam um legado educacional para este país. Esses programas estão sendo feitos? Não estão sendo feitos. Mas têm que ser feitos. Teriam que ser feitos. E a quem que o Ministério tem que perguntar? Para nós, para mim, para você, para as pessoas que mexem com a educação. Né? Eles têm que perguntar para as pessoas que sempre educaram. Eu sou filho na educação física de um programa chamado Bola nos Pés, Livro nas Mãos, de São Bernardo do Campo, seu José Rossi, ex-jogador do América, que jogou jogou na França. Ele voltou para o Brasil com essa ideia e fez isso. São Bernardo do Campo tinha na época 200 mil habitantes. Devia ter uma população em condições de fazer esporte, sendo otimista, de 100 mil pessoas. 20 e poucas mil crianças e adolescentes na época, década de 70, faziam esporte. Foi o maior programa esportivo do país. Duvido que um dia tenha acontecido algo igual nesse país. Por que não perguntar para São Bernardo como é que se faz as coisas? Agora, em agosto, vai ser inaugurado em São Bernardo, no antigo Volkswagen Clube, o estádio de atletismo de São Bernardo do Campo. Um programa que foi começado por mim, em 1971. Quem primeiro pisou nesse campo fazer educação fui eu. E agora vai ser um estádio de atletismo com uma equipe de professores que até hoje mantém um programa educacional. Isso é coisa da prefeitura? Governo Lula. Governo Lula. O Lula era muito influenciado por um amigo meu que faleceu ano passado, chamado Oswaldo Terra. Sim. Foi personal trainer do Lula. Sim. E em homenagem ao Oswaldo, o governo Lula garantiu uma verba para prosseguir esse trabalho em São Bernardo do Campo. E quem prossegue esse trabalho lá são ex-alunos meus. Tá. É um trabalho belíssimo. E eu estarei lá em agosto para a inauguração desse estádio, né? Ou seja, o Ministério do Esporte quer saber o que fazer, vai em São Bernardo e pergunta, não tem que começar do zero. É a mania no Brasil de começar tudo do zero. Parece que a história começa agora. Quer dizer, se o Orlando Silva quiser saber, pergunta para mim. Não, pois é, isso que eu não quero ser falso modesto, eu sei como fazer. Era a pergunta que eu ia lhe fazer, nunca lhe perguntaram nada? Quer dizer, quando o Lula assumiu, no começo, perguntaram. Tá. Mas eu acho que não escutaram. Não escutaram, arquivaram. O Agnello, que é a companhia, eles não escutaram. Preferiram escutar o Nussmann, o Ricardo Teixeira. Isso e outra coisa é assim, as divisões, quer dizer, dentro do PT eles quebram o pau. Sim. Aí dentro da educação física, como eu não sou filiado ao PT, como eu não sou marxista, de carteirinha, então o João não pode ser ouvido, porque quem está no poder agora é o cara que é marxista de carteirinha. Essas bobagens ideológicas, né? Essas mesquinharias, né? Quer dizer, é como disse o Nicoleles, né? Nós temos que fazer um Brasil grande. Quer dizer, quem que eles têm que ouvir? Quem tem energia, quem está fazendo coisa, quem é fazedor de coisas eticamente consequente.
né? Então, por exemplo, eu tenho 62 anos e tenho projetos para mais 50 anos. Então eu teria que ver pelo menos 110 anos. Isso. Talvez não dê tempo, então eu vou ter que compactar um pouco isso. Mas eu fiz e estou afim de fazer. Então, não é ouvir só a mim, mas eu fiz. Então, se me perguntar, eu vou saber dizer, tá, eu fiz e fiz isso e faço assim, assim, assim. Aí pergunta para o Otaviano, pergunta para não sei o quê. Vai perguntando para as pessoas que fizeram, pergunta para a Ana Moza, pergunta para as pessoas. Por que essa burrice de não perguntar? Vou perguntar para quem? Para o Nusman? Professor João Batista Freire, o esporte afasta da droga? De jeito nenhum. Olha, eu tenho posições sobre a droga, sabe? As pessoas tomam... Vou falar uma coisa aqui para chocar um pouquinho quem está ouvindo. As pessoas tomam drogas porque droga é bom, é gostoso. Claro. Ninguém se vicia no que é ruim. Claro. Agora, se oferecer algo melhor, a pessoa escolherá o melhor. Jogar bola também é bom. Eu não quero... Eu não trocaria bola por heroína. Eu não faço troca. Eu ofereço... Assim, sabe, Juca, eu não luto contra coisas ruins, porque eu vou gastar minha energia toda lutando por coisas boas. Em vez de lutar contra coisa ruim, eu produzo coisa boa que pode ficar no lugar da ruim. Então eu prefiro produzir um futebol bom que fique no lugar da cocaína, da heroína e do futebol ruim, porque o futebol ruim é tão ruim quanto a heroína. Esse futebol vagabundo que você vê por aí na televisão todos os domingos, domingo eu vi uma coisa de estarrecer. Estava vendo Corinthians e Palmeiras e eu vi no primeiro tempo o Kleber do Palmeiras sofrer 5 ou 6 faltas violentíssimas e o juiz não fazer nada. Exatamente. Ou seja, até que me prove o contrário, juízes do futebol brasileiro são cúmplices da violência. Esta é uma atitude pusilânime, não tem outra. Isso, pusilânime, essa arbitragem do Corinthians e Palmeiras foi pusilânime no que diz respeito a isso. Cada um do Corinthians vinha e batia no Kleber, em sequência. O que é isso, que o rapaz reagisse para ser expulso? Para ser expulso. Só se for. É isso. Professor João Batista Freire, nós é que estamos sendo expulsos por essa coisa horrorosa chamada ampulheta, por essa coisa chamada tempo. Eu lhe agradeço, você sabe quanto, não preciso dizer, por essa lição de vida que você acaba de nos dar a todos. Muitíssimo obrigado. Eu é que agradeço. Assim, a gente da educação física fica meio que torcendo para um de nós vir aqui, né? para ser entrevistado, para poder fazer propaganda de uma outra educação física. Aí, né? E eu me penitencio com você, fã do esporte, por ter levado 4 anos para trazer aqui o professor João Batista Freire, mas acredite em mim, eu jurava que ele tinha vindo nos primeiros 3 meses do programa. A gente se vê. Sabe aquele anúncio? Pensou em não sei o quê? Pensou em não sei quem? Pois é, pensou em educação, com E maiúsculo, pensou no professor João Batista Freire. Ou não?